É o microfone? E são 2 Marcelos ainda. Tem alguma coisa que a gente pode tirar daí, né? As mães eram apaixonadas por Mastroianni, talvez, naquela época. Não, a minha mãe foi homenagem ao padeiro mesmo. Mas uma coisa me deixa curioso... Fale por você. Não, eu digo, mas pelo menos do meu lado fico curioso de ser convidado para participar aqui desse fórum, de altíssimo nível, e com essa pauta super densa, importantíssima, relevante. E eu pensei com os meus... Será que esses caras acham que eu sou intelectual? Porque no dia um sujeito como eu for considerado intelectual, o Brasil está ferrado mesmo. Então não esperem de mim nada sério aqui, pelo amor de Deus. Ô Marcelo, você pode não ser intelectual, mas nós temos aqui uma descrição bastante impressionante sobre você, que é graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e tem um pedaço aqui que eu fiquei até surpreso, trabalhou no BNDES até 90? 8 anos. Esse é aquele banco que tira dinheiro dos pobres para dar para os ricos? Também. O BNDES, antigo BNDE, ele foi um personagem, e é ainda, importante na história da economia brasileira ao longo desses anos todos. E, às vezes, como todo órgão governamental, ele fica sujeito a determinados governos. Agora, não é corporativismo, não, mas eu acho que teve realmente o seu papel, né, na implantação até da indústria brasileira, teve, sem dúvida nenhuma. Agora, que é um agente importante de transferência de renda do Robin Hood, ao contrário, hoje em dia, pelo menos, eu não posso negar. Né? Fazer o quê? Mas deixa eu continuar lendo o teu currículo, porque as pessoas aqui, se eu não fizer isso, eles depois me dão uma porrada. Integrante do grupo Caceta e Planeta, o qual é formado por 6 humoristas que vêm trabalhando juntos desde 78, redator e ator da TV Globo desde 89. Caceta e Planeta é também um grupo multimídia, já tendo gravado 3 discos de sucesso, e, além disso, produzem programas de rádio, filme, telepiadas, jogos em CD-ROM, livros de humor, e, durante esses 22 anos, editaram várias revistas, até mesmo numa versão em quadrinhos. Mas tem um tal de Agamenon aí no meio também. Tem o Agamenon Mendes Pedreira, que é um personagem criado pelo Hubert e por mim, que a gente escreve aos domingos no Globo, um personagem, é um jornalista picareta, mau caráter, completamente marrom, como todo jornalista. Não, é uma Mas, ficção, inclusive, é uma ficção. É uma fricção, é obra de fricção, é uma obra de fricção. Inclusive, acabamos de filmar agora o filme Agamenon Mendes Pedreira, Vida e Obra, que deverá, se tudo der certo, no final do ano, estar aí em todas as salas. Uma película. Muito bem. E o Marcelo Tais, vou ler também aqui, jornalista, comunicador de TV, de suas obras destacam o seu repórter ficcional Ernesto Varela e as séries infantis Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. Participou também da criação do Programa Legal, do Telecurso, da TV Globo, e do Beco das Palavras, um game interativo no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Atualmente é âncora do programa CQC, da TV Bandeirantes, e autor do Blog do Tais, no Portal Terra. Marcelo Tais já foi agraciado com vários prêmios no Brasil e no exterior, entre eles a bolsa da Fulbright Commission, quando foi artista residente na New York University, nos Estados Unidos. Sem esquecer do professor Tibúrcio, por favor, que é o meu, depois do Ernesto Varela, que é o meu favorito. Queria começar, então, o debate com você, Tais. Nós temos o nosso painel, é uma democracia digital. Então, com a palavra. Maravilha. Olha, eu, para esnobar o Madureira, eu trouxe um PowerPoint. Então, se o PowerPoint estiver pronto, eu vou para ele. Aí não vale. Está lá ele. É isso aí. Muito bem. Chupa, Madureira. Veja só isso. Olha, eu não tenho mais dúvidas que nós chegamos à era de Aquários, porque chamar 2 humoristas para fechar um fórum dessa importância é porque a complexidade do mundo chegou num tal ponto que só a gente recorrendo ao humor. Então, eu vou procurar trazer um pouco aqui da minha experiência nesse assunto da democracia digital,
E eu adoro trazer duas imagens toda vez que eu vou falar sobre esse assunto, que são essas duas aqui. Uma sala de aula parecida com a que eu tinha quando eu fui para a escola, onde a gente tinha um provedor de informação. Aliás, eu queria que cada um de vocês tentasse lembrar quantos provedores de informação vocês tinham quando começaram a lidar com veículos de informação. Eu me lembro que lá em Ituverava, a cidade que eu nasci, tinha a Folha de São Paulo, chegava lá muito atrasado, mas chegava, a Tribuna de Ituverava, um veículo semanal, e a Rádio Cultura de Ituverava, que falava uma cidade a caminho do progresso. Esses eram os meus 3 veículos, né? E os meus professores, evidentemente. Mas aí a minha pergunta é o seguinte: quantos provedores a gente tinha e quantos provedores têm esses moleques que já nascem na era digital? Então, a minha fala aqui hoje, o que eu quero trazer é justamente uma reflexão sobre essas duas imagens aqui. Para mim, aqui muda o cidadão, aqui muda os nossos filhos, os professores, os jornalistas, os comunicadores. A gente falava para um público passivo, que recebia tudo de mão beijada, fonte única, não questionava porque não tinha outra fonte para checar. E hoje, antes de ir para a sala de aula, antes de, enfim, abrir o jornal, a pessoa já teve milhões de fontes de informação, inclusive a dela própria. Quer dizer, ela é uma produtora de comunicação. Então, basicamente, o que eu quero dizer é a diferença dessas duas coisas aqui. E aí eu quero compartilhar um pouco dessa minha experiência. Muita gente não sabe que, para sentar na cadeira do CQC, eu estudei engenharia, né? Eu fiz engenharia na USP, e lá eu tinha uma rede analógica de nerds, como vocês estão vendo aí, que me ajudaram a descobrir a minha vocação para a comunicação. Foi com esses nerds que eu comecei a fazer um jornal anarquista que misturava humor e jornalismo, e descobri também que a 2 quadras da Poli, lá na USP, tinha a faculdade de comunicação. Olha que coisa! Fiz as duas, e depois, com essa rede já misturada de nerds, a gente montou uma produtora de vídeo, que foi a coisa mais sexy, mais moderna que aconteceu no início da minha vida profissional. Todo mundo só falava em vídeo, e fundamos uma produtora de vídeo chamada Olhar Eletrônico Vídeo, tá certo? O meu parceiro, os meus parceiros todos, a gente fazia muitos vídeos, não tinha para quem mostrar, ao contrário de vocês. A gente fazia muitos vídeos, a gente ficou 2 anos produzindo vídeo, mostramos para os amigos, os pais não aguentavam mais ver aquela porcaria, eles eram obrigados a ver, porque eles que tinham pagado a câmera que a gente comprou, tá certo? E aí, finalmente, depois da gente ganhar esse festival de vídeo, apareceu uma emissora poderosíssima de televisão chamada TV Gazeta, que pegava em alguns bairros da cidade de São Paulo, que deixou a gente publicar os nossos primeiros vídeos. E foi a TV Gazeta que foi o nosso YouTube, tá? Eu acho que é muito importante vocês perceberem agora esse momento da minha fala, porque a gente produzia e não tinha onde publicar. A TV Gazeta, depois de 2 anos, foi o veículo que publicou o que a gente fazia. Ela foi o nosso YouTube, né? Hoje eu acredito que a gente ainda não valoriza suficientemente a facilidade e a liberdade com que a gente publica qualquer pensamento, qualquer material que a gente mesmo produz. Eu acho uma era extremamente preciosa, que às vezes não é tão valorizada. Mas, enfim, o meu câmera era um cara muito talentoso, chamado Fernando Meirelles. A gente criou juntos um personagem, né, que era um repórter que não sabia fazer perguntas, o Fernando não sabia fazer câmera, os políticos não sabiam dirigir o Brasil, deu tudo certo. É o meu primeiro personagem na minha vida profissional, o Varela, que era um repórter que fazia perguntas para os políticos, tipo CQC, entendeu? Assim, eu imitava o Danilo Gentili nessa época, tá certo? E foi com esse personagem que eu comecei, enfim, a trabalhar, enfim, e comecei a fazer vários outros, como fui apresentado aqui. Virei um professor,
Olá, classe, né? Depois eu descobri o Google. Obrigado. Não foi só o Madureira que teve aula com o professor Tiburcio, está vendo? E hoje, além do CQC, eu faço o Plantão do TAS, que é um jornal de notícias absurdas no Cartoon Network. Agora, o que é mais interessante é que dentro desse ambiente digital que a gente vive, muita gente vê tudo isso ao mesmo tempo, inclusive as coisas que eu fiz há 20, há 30 anos atrás, como o caso do Varela. Tudo isso hoje está dentro dessa geleca eletrônica que é acessível a todo mundo. E todo mundo, de uma certa maneira, encaixa uma coisa na outra. Isso eu acho extremamente fascinante para quem quer discutir democracia, para quem quer discutir comunicação, para quem quer entender que a gente era assim e que a gente ficou desse jeito, né? Não tem limite para esse cara, algo que você fez, se for relevante, evidentemente, algo que você fez há 30 anos ou algo que você fez ontem no CQC ao vivo. A gente vive nessa rede irremediavelmente conectado. Olha aí uma imagem da situação hoje dos satélites, né, que nós temos no mundo. É uma rede que cada vez mais se acelera e é uma realidade para empresas, para escolas, para pais, que ela só vai se consolidando e acelerando. A gente não pode ignorar essa realidade que a gente vive e, principalmente, a gente não pode ignorar um cara que estava lá sentadinho, calado, que era o consumidor, que era o cidadão, que era o aluno, que era o filho, que era o telespectador, o ouvinte. Esse cara hoje fala. Ele não é mais quietinho, que nem era o cara que ficava ali só copiando a aula do professor. Ele é um cara que também quer ouvir, ele quer falar, ele quer criticar o que você faz. Nesse meu encerramento agora, eu vou compartilhar um pouco com vocês as minhas redes, né? Como que eu faço para ouvir essa turma, isso que eu estou professando aqui, como que na prática eu faço para ouvir esse pessoal. Eu estou levando muito a sério o meu canal no Facebook, que esse ano saltou de 10 mil para 240 mil pessoas. É uma rede muito consistente, que está crescendo com uma velocidade espantosa no Brasil. O ano passado cresceu 250% o Facebook, enquanto que o Orkut, que é a maior rede ainda, cresceu 25%. Eu tenho uma rede própria também, moderada, aliás, por um nerd aqui do Rio Grande do Sul, uma equipe muito valente que eu tenho aqui, que trabalha comigo, de 2 pessoas, aqui pertinho, em Taquara, 2 moleques, um cara e uma menina muito bacana, que criaram essa rede do TAS. E tem o Twitter, com 1.300.000 pessoas que me seguem, não sei porquê. Eu já falei para eles, não me sigam, não sou novela. Mas eles me seguem. Mas, enfim. E aí, gente, é que tem alguns exemplos dessa mudança, né? Vocês viram recentemente acontecer um protesto de um consumidor da Brastemp, né? Criou esse vídeo no YouTube, não é uma Brastemp, teve ali 435 mil visitas, um senhor que não era atendido pela Brastemp, e eu acho legal usar um exemplo de uma empresa da importância e da qualidade da Brastemp, que aprendeu a duras penas que um cidadão desse, lá no interior do Brasil, que não foi atendido, fez um barulhão e proporcionou a essa empresa aprender com a rede e com essa ação individual de um consumidor. Essa daqui é uma consumidora aqui de Porto Alegre, por coincidência. Ela criou um Twitter, Meu Carro Falha, e um Renault, que ela ficou 2 anos tentando arrumar o Renault e não conseguiu, e criou um site que teve 754 mil, e lá vai fumaça de acessos, e felizmente agora, coisa de 3 semanas, a Renault também entendeu a importância do protesto dessa consumidora e fechou o acordo, está lá escrito, e eu, que tinha dado essa notícia no meu blog lá no Terra, recebi um e-mail também do VP de marketing da Renault, que, aliás, a gente reconhece aqui publicamente a empresa. A empresa fez 2 coisas que a gente precisa aprender a fazer. Número 1, reconhecer o erro. Número 2,
reconheceu que demorou para reconhecer o erro, tá certo? Ela estava tentando, vejam vocês, com um advogado, fechar o Twitter da consumidora, que é um erro que, pelo amor de Deus, gente, nós estamos aqui num fórum de pessoas que são empreendedores, que lidam com o consumidor. Não tente ir contra a corrente da era digital, principalmente com advogados. Quer dizer, não dá para fechar uma coisa, se for, obviamente, consistente com a lei. Né? Não dá para fazer isso. É impossível, inclusive. Não dá para apagar uma coisa que já foi para a internet. Todo mundo aprende isso a duras penas. Lá no CQC, a molecada vive falando besteira no Twitter. Não tem como apagar. Aliás, a minha querida amiga Daniela Sicarelli também já percebeu que não dá para apagar. Né? Subiu para o Twitter, não dá para apagar. Subiu para o YouTube, não dá para apagar. Enfim. Então, parabéns à Renault, que reconheceu e aprendeu uma lição que eu acredito seja importante para muitas empresas, para muitas escolas, para muitos pais e, principalmente, também para muitos jovens. Né? Eu me lembro de 2 adolescentes, olha, curiosamente, também foi aqui de Porto Alegre, 2 adolescentes que se filmaram namorando, não sei se vocês se lembram disso, e subiram isso para o YouTube, né? E, enfim, quando arrependeram, já era tarde demais. Eu fico pensando isso, assim, daqui a 10 anos, filhos desse casal, se é que o casal continua juntos, né? Será que o casal vai querer que o filho dele assista esse vídeo? Ou sei lá, a gente muitas vezes não leva, é aquilo que eu mostrei antes, a gente não valoriza o ato de publicar coisas na web. E eu acho que a gente tem que pensar muito bem na importância e no valor que tem essa publicação. E, para ir para os finalmente mesmo, eu quero mostrar uma experiência muito interessante. No CQC, eu usava sempre essa imagem oficial da Band, uma foto de divulgação da Band, para, quando eu ia falar do CQC, e comecei a ouvir a minha rede pelo Twitter. Gente que fala bem do CQC, gente que fala mal do CQC. Eu não gosto do CQC, diz ali o terceiro cara ali, o Márcio Doratiotto. Não, eu vou ficar por aqui, eu não gosto do CQC. É muito importante isso, um cara que não gosta do seu programa. Sabe por quê? Você clica ali em cima da foto dele, você tem o endereço dele. Você tem os amigos dele. Você pode descobrir se é só ele que não gosta, se é uma gangue que quer destruir o CQC, entendeu? E você pode até descobrir por que ele não gosta, o que está pegando, o que é ruim no programa, o que você pode melhorar. Quando tem os debates de sociologia, vejo vídeos do CQC, passo a saber mais de política. KKKKK. Né? Comecei a reparar, muita gente usa o vídeo do CQC na escola. Aí perguntei, quem aqui já usou o vídeo do CQC na sua escola? Direito, UERJ, Sociologia, Processo Civil, Marketing da Unifiel, Primeiro Criminal de Maringá, Terceirão, usamos o CQC, Ética Profissional, Fonoaudiologia, aquele último ali, René Marculino, deve ser parente do Marco Luque. Né? Ontem discutimos o CQC no bar, bebendo mesmo. Né? Nas aulas de farmacologia, discutimos também o CQC. Qual será a substância que eles usam? Eu vou colecionando. Não gosto de jornal, depois que o CQC começou a mostrar os fatos do Brasil de forma diferente, comecei a me informar mais. Olha que curiosa essa frase. Ela não lia jornal, depois que o CQC começou a mostrar os fatos do Brasil de forma diferente, ela voltou a ler jornal. Olha que curioso. Né? O CQC podia ser o Jornal Nacional, aí também não. Né? Deixa para o Bonner. Né? Hoje é dia de sentar em frente à TV com meu pai, CQC. Isso daqui mudou o slogan do programa. Eu percebi que tinha famílias vendo juntas o programa. Né? E falei, CQC, o programa da família brasileira. Levei um esporro do meu chefe, né? Que é argentino. Ninguém é perfeito. Tá? Marcelo, tá louco? Que esse família brasileira, esse programa está em 5 países, não tem nada a ver com família, é um programa de jovens, não sei o quê. Aí mostrei tudo isso para ele, virou o slogan do programa, porque a gente ouviu a rede. Essa é uma menina que reclamou que ela viu o programa com a mãe e a gente falava muito palavrão e a mãe ia parar de deixar ela ver o CQC. Ela falou, hoje isso é o teste do CQC aqui, se vocês falarem palavrão,
eu vou parar de ver o CQC. Eu peguei, imprimi esse comentário do meu blog, cheguei no camarim e falei assim, e agora? Vocês querem que Amanda pare de ver o CQC? Vocês vão falar palavrão? Negociamos, só fala palavrão depois das 11h30 da noite. Aliás, ontem o Luke quebrou esse mandamento. Falou um palavrão doído, assim, umas 10h30, 15 para as 11. Mas, enfim, aprendi muito com essa Amanda, 12 anos, Fortaleza. Eu estou em Fortaleza dando uma palestra numa universidade. Quem que aparece? Gente, Amanda. Quem levou a Amanda na palestra? A mãe. Aí tem uma lição incrível. Se você tratar com inteligência, não subestimando a importância do seu consumidor, do seu, enfim, do seu telespectador, pode ser que o cara nunca mais te largue. Você tem que estar preparado para isso, entendeu? A Amanda estava lá, a mãe que ia proibi-la de ver o programa foi quem a levou à palestra, e ela ainda levou o meu livro para eu autografar. Olha que danada, ela já estava contaminada deste vírus, certo? Enfim, olha agora o perigo. Isso é muito novo, peraí, isso é muito novo. Eu queria alertar os pais que estão na plateia. Eu não sei se é por causa do plantão do Taz. Olha o que está acontecendo comigo, gente. Taz, meu filho de 2 anos diz, papai, olha o caieca do CCC. Meu filho quer ficar careca por tua causa e ainda pediu um óculos preto. Peruca já para você. Eu escrevi um e-mail para essa senhora, falei, a senhora podia me contar melhor qual é a situação? Claro, eu sou de Curitiba, meu filho tem 7 anos e meu marido quer te matar. Eu falei, mas quem sabe ele fica bonito, careca, né? Eu recebi o e-mail dela agora, ela falou assim, negociamos, se ele for bem nos estudos, no final do ano ele raspa a cabeça. Eu falei, pô, tá vendo? Nada como negociar. Ensinando minha irmã de 5 anos a limpar a casa, ela me disse, Cole, vamos deixar a casa igual a careca do Taz, brilhando. Hoje no supermercado, minha filha de 3 anos viu um senhor desprovido de cabelo, usando óculos. Mamãe, ó o carequinha do Pop 5. O que está acontecendo, gente? Fala sério. Como que um ser humano de 3 anos sabe que existe aquele maldito Top 5? É preocupante. Não, é preocupante. É preocupante. Então, o momento é esse mesmo, da gente ouvir essa rede. Eu estava falando, eu usava essa imagem, um dia eu recebi essa daqui, publiquei, falei, você tem outras imagens que você já fez do programa? Mande para mim que eu publico aqui no meu blog. Olha o que aconteceu. Ó. São dezenas, milhares de pessoas, olha, gente criativa, entendeu? Que nos apoia. Isso daí foi quando a gente pediu apoio para nos liberar lá no Congresso, né, a entrada no Congresso. Gente que é bacana. Olha aí, primeiro desenho meu no iPad, esses nerds fizeram uma camiseta, essa daqui quase me mata do coração. Eu recebi esse desenho pela internet, o dia que eu fui lançar meu livro em Ribeirão Preto, quem aparece? Franciele. Coisinha mais bonitinha, entregou. Olha só. Tem gente que tem uma visão distorcida da gente, né? O Maurício de Souza nos homenageou um dia desse. Essa Nina, de 9 anos, desenhou os animaizinhos do caderno da escola. E aí fica aqui o meu recado e a minha última história que eu quero compartilhar com vocês. Como que a gente pode ouvir, principalmente quem vive no mundo empresarial, que é um mundo onde você abrir esse flanco para essa transparência também pode ter algo que perturbe segurança de sistemas, que perturbe imagem, marketing, uma série de coisas que a gente estava acostumado a controlar. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho bacana, do meu querido amigo que é dono do Spoleto. Eu dei uma palestra um dia desse na INSPER, ali em São Paulo, para jovens empresários. Na saída da palestra, um rapaz muito bonito, jovem, todo tal, fortão, tal, carioca, animado. Quem aqui conhece o Spoleto? Levanta a mão. O Spoleto é um sucesso, né? Uma empresa de alimentação rápida e tal.
E ele virou e falou assim, não sei como é que eu vou pagar o seu cachê. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu sou sócio do Spoleto, vim a São Paulo por 2 razões. Ouvir a sua palestra e, à tarde, reunião com os advogados. Eu falei, o que vocês vão fazer? A gente ia fechar uma comunidade no Orkut, eu odeio o Spoleto. Fiquei vendo a sua palestra, naveguei na internet, liguei para os advogados, cancelei a reunião e entrei na comunidade. Eu falei, mas por quê? Ele falou, mas era uma comunidade de consultores da minha empresa, e melhor de tudo, gratuitos. Eu não estava pagando nada. Os caras estavam falando exatamente o que eu precisava saber. Gente, olha que interessante a mudança de visão por o cara ter ouvido coisas democraticamente, digitalmente, que ele nunca tinha ouvido de um consumidor. O que eu fiz agora para mostrar aqui para vocês? Eu fui no Orkut para ver como é que está a situação do Spoleto. Eu sou viciado em Spoleto, 1.224 membros, comunidade não oficial. O Spoleto do Rio Sul é show, 204 membros. Spoleto, comunidade oficial, 7.285 membros. Eu fui no ponto agora. Vamos ver se o cara fez a lição de casa. Se ele está apagando gente que fala mal do Spoleto na comunidade oficial. E eu fui no tema mais polêmico, que é o que você gostaria de falar para o cozinheiro do Spoleto? Quem já teve uma experiência difícil com o cozinheiro do Spoleto? Eu não conhecia o cara, mas olha o que o público fala do cozinheiro. O que mais me incomoda é o cara ficar batendo na frigideira, tipo, apressando para escolher logo. Me dá raiva, aí que eu demoro mais. A única coisa que me incomoda no Spoleto são os cozinheiros ficarem apressando a gente. Outro dia misturei camarão com um monte de coisa que não tem nada a ver, porque o cara ficou perguntando igual um maluco, mais o quê, mais o quê, mais o quê, mais o quê? Eu sei que é uma refeição gostosa e rápida, mas o cozinheiro fica batendo na frigideira dizendo o que mais, o que mais, o que mais, é irritante, dá uma aflição, fica agoniada. A pressa dos cozinheiros é realmente insuportável. Eles ficam falando, prossiga, o que mais, parece umas máquinas. Aí, gente, eu fiz o seguinte, será que esse cozinheiro tão famoso já mereceu uma comunidade só para ele, no Orkut? Eu fiz a busca, tenho medo do cozinheiro do Spoleto. Mussarela, azeitona, bacon, mais o quê, mais o quê, mais o quê? Você fica desesperado com a pressão psicológica que o cozinheiro do Spoleto faz. Caramba! Tem um jeito mais transparente de você conhecer a sua empresa do que esse? E eu já estou com milhões de ideias para dar para esse cara, só que dessa vez eu vou cobrar uma comissão, evidentemente. Vocês já pensaram em ter um bonequinho do cozinheiro? Um game para você bater a frigideira na cabeça do maldito? Por isso que o meu recado aqui, por enquanto, é esse daqui. Botei um bicho com orelhas bem grandes. Eu acho que a era da democracia digital é a era onde a gente abre os nossos ouvidos para aprender em que mundo que a gente vai navegar. Muito obrigado por enquanto, e era isso. Marcelo, tua vez, e agora? Sem PowerPoint? Não, eu fiquei aqui mesmerizado pela essa exposição aqui, didática, eficiente e eficaz do Marcelo Taz, e eu que preparei uma mísera folha de papel rascunhada, já me sinto aqui sei lá o que, um troglodita. Mas eu procurarei, não terei essa sua eloquência, essa sua verborragia lolística. Você é um de Fidel Castro. Você é um troglodita muito sexy. Muito obrigado. Pode ter certeza disso. Eu acho que o clima gaúcho já está influenciando o seu comportamento. É verdade, é verdade. Vou pedir aqui que levante o braço se tiver algum gaúcho viado na plateia. Tá vendo? Estão todos lá fora dando rabo. Vocês vão perder tempo com um debate desse.
Agora, eu vou aproveitar a sua deixa, porque eu achei interessante da sua palestra, eu vou colocar algumas contradições, mas serei breve, porque eu acho que eu sou socrático, eu gosto que o aprendizado se dá através do diálogo. E eu estou muito curioso para saber o que vocês têm para perguntar, para que nós, esses dois oráculos aqui de sapiência, possam responder para vocês. Mas eu vejo uma questão interessantíssima. A primeira, que se dá com o advento da internet, o avanço da tecnologia de uma maneira geral, é a quantidade de informação que a gente recebe hoje em dia. É boçal. Eu me lembro que quando eu estava na escola de engenharia, quando vai passar o cidadão Kane na ABI. Cara, era um fenômeno. Vai o encoraçado Potionkin, não sei. A gente se pendurava para assistir um filme que hoje eu compro na banca de jornal, ou pego na internet, se eu fosse um pirata, né? Como muita gente aqui faz e diz que não faz. Mas, enfim, a quantidade e a facilidade que você tem de receber informação hoje é muito grande. Mas cria uma dificuldade. De que me adianta tanta informação se eu não tenho capacidade, primeiro, de digerir essa informação e, em segundo lugar, formular em cima dessa informação? Essa é a grande dúvida que eu tenho hoje, quando vejo aquela ilustração do Marcelo é muito boa, mas é minha filha, ela fica vendo televisão, escrevendo, 2 computadores, tudo ao mesmo tempo. Mas será que é possível realmente se formular um pouco nessa espécie de solidão grupal que se vive na rede? Né? Eu sou um cara muito... não sou conservador, não. Eu sou, por exemplo, um voraz leitor de Kindle e comprador de livro de Kindle. Mas eu sou um pouco, assim, um pé atrás com o Twitter. Eu sou um pouco um pé atrás com o Facebook. Porque eu falo, será que eu não sou interessante assim para as pessoas ficarem realmente me perseguindo? E eu tenho tanto filme para ver, tanto livro para ler, eu vou perder um pouco tempo que eu tenho sobrante para ficar dizendo a minha opinião sobre as coisas, quando eu, na verdade, não tenho certeza de nada. Eu fico espantado como vocês ficam parados aí me escutando. Eu só falo merda. E outra coisa, eu estava conversando com o Pedro Bial outro dia, que ele participou do filme da Agamenon, e nós, o Marcelo, todos nós aqui, nós somos, na verdade, fazedores de conteúdo. Essa é a nossa tarefa. Nós fazemos software. Eu vivo disso, de fazer conteúdo, de pensar e falar bobagens, né? A minha máquina fica atrás do meu nariz, entre minhas orelhas. É isso. E o Bial me levantou uma questão que eu não sabia, mas, por exemplo, tudo que você coloca no Twitter ou no Facebook passa a ser propriedade intelectual do Twitter e do Facebook. Ou seja, você fica produzindo conteúdo grátis. Você pode estar de acordo com isso, porque quando você vai entrar para o Twitter e o Facebook, você marca... E para de ficar cutucando essa merda aí, ô! Estou lendo. Não, então, viu? Então... Não, mas quando você coloca uma coisa, posta no Twitter ou no Facebook, aquilo imediatamente passa a ser propriedade do Twitter e do Facebook. Você não se deu conta quando você clicou lá no quadradinho, mas esse é um fato. Eu sou um cara gerador de conteúdo, eu não posso ficar dando conteúdo grátis. Por isso eu sou um cara cuidadoso. O Twitter eu acho interessante, acho mais interessante ainda o Facebook, mas eu sou um cara cuidadoso com esse negócio. Que isso diz respeito, também é uma questão que eu acho muito importante hoje em dia, que é a questão da privacidade e da individualidade, que está ligado muito à noção que a gente tem de vivência democrática. Às vezes, eu vejo, nesse meio de internet, por exemplo, uma enorme agressividade com relação ao contraditório. Como a internet favorece muito o anonimato, é muito interessante como aparecem corajosos de anonimato, né? E, às vezes, fazem gangues, né? Fazem frentes, muitas vezes até pagos com dinheiro público, para não terçar ideias, não para trocar ideias sobre divergência, mas para agredir mesmo, para ameaçar. Aí eu pergunto, isso é um comportamento democrático? Isso é um comportamento civilizado? Você pode usar esse tipo de plataforma para espalhar ideias nazistas? Pode. Você pode aprender a fazer bombas pela internet. Quer dizer,
O que eu estou dizendo é o seguinte, mais importante do que a plataforma, para mim, é o que está subjacente a isso, que é a questão da liberdade, que eu acho que é o mais importante que a gente vem discutir aqui e cultivar aqui, é essa noção de liberdade, que é um conceito muito novo. O Xu Enlai falava uma coisa muito interessante. Não dá para dizer ainda as reais consequências da Revolução Francesa. É muito recente. E, do ponto de vista chinês, isso é correto, você dizer. Né? Essa ideia, né, égalité, fraternité e liberté, é um conceito muito novo. Há 150 anos atrás, a escravidão era uma coisa absolutamente admissível. O Concílio de Trento, em 1530, se reuniu, entre outras coisas, para resolver se índio tinha alma ou não. Ou seja, para dizer se índio era gente ou não. Então, essa questão de liberdade, ele, na verdade, é uma coisa que a gente não sabe lidar direito ainda com isso. E isso não significa, em nenhum momento, que a gente deva lidar com isso. O aprendizado que a gente tem que ter com a liberdade, ele é cotidiano. É igual fazer ginástica. Quanto mais você exerce a questão da liberdade, mais você fica em forma sobre o seu exercício, né? Sobre o exercício da liberdade. O que eu vejo hoje muito na nossa sociedade é um certo desrespeito com a minoria, de uma certa forma, um certo desrespeito com a divergência. Né? Quando você tem uma divergência, principalmente do Brasil, quando você tem uma opinião diferente, muitas pessoas, elas tratam aquilo como se fosse uma coisa pessoal. Ou você pensa igual a todo mundo, ou você não é um dos nossos. E isso é grave. Né? No século XX, nós tivemos exemplos eloquentes de como essa universalidade de pensamento e opinião, né, colocou o mundo, né, numa guerra que resultou em 200 milhões de pessoas mortas, civis em sua maioria. Por isso que eu fico assim, muito intrigado e curioso sobre tudo de bom que as mídias, os meios digitais nos proporcionam, mas, por outro lado, eu acho que é importante a gente não esquecer, digamos assim, nossas raízes iluministas, né? O humanismo, né? O cultivo, um pouco a reflexão, até a vida interior, né? Talvez esse desejo enorme de ficar compartilhando tudo, o tempo todo, com todo mundo, nos remeta a uma enorme solidão, a um enorme vazio intelectual. Eu acho que a grande questão hoje que se coloca para a humanidade, uma vez que a gente viu, né, que o socialismo real fracassou e que a economia liberal não nos dá todas as respostas, eu pergunto hoje, qual é o projeto que nós temos para a humanidade? Porque nós vivemos um tempo, eu, Marcelo, nós vivemos uma época que havia uma utopia, havia direita, havia esquerda, os bons e os maus. Felizmente, hoje a gente sabe que o mundo não é assim, a humanidade não é assim, as coisas não funcionam assim. A vida é uma coisa muito mais complexa, que não comporta modelos simplificadores. Não existem bons nem maus, não existem, né, os algozes e as vítimas. Não existe isso. É muito mais complexo. E isso envolve realmente pensar, conversar, discutir, e procurar consensar, mas principalmente ouvir. Ouvir aqueles que a gente aparentemente não consegue entender. Então, eu acho que é impressionante, né, um humorista falar tanta bosta assim porque são essas coisas que me assustam e ao mesmo tempo, me deixam fascinado com esse exercício que é viver, que é essa questão da liberdade, da democracia e da diversidade. Porque a diversidade, ela é essencial. Na natureza, é fundamental que exista a diversidade, o diferente. É isso que enseja a vida. Né? Não só a vida dos seres humanos, a existência dos planetas. Mas esse é um assunto muito complicado, vocês não vão entender, tem muita mulher aí.
eu vou procurando só encerrar com uma coisa que me preocupa muito, e até gostaria de ouvir o Marcelo sobre isso, mas essa questão que hoje atinge a liberdade e atinge as mídias digitais, analógicas e tudo mais, mas hoje a gente fala em liberdade, fala em democracia, mas existem contradições interessantes. Hoje eu acho que no Brasil a gente vive, de uma certa forma, refém das chamadas classes C, D e E, que foram recentemente incorporadas à nossa economia, mercê de um processo democrático, de redemocratização do país, de retomada da economia e tudo mais. Mas, curiosamente, né, esse enorme contingente de pessoas que passa a ter acesso ao consumo, ao mercado, ela cria mecanismos extremamente autoritários de produção de conteúdo, né? Eu digo isso porque, por exemplo, hoje, onde eu trabalho, né, que é uma empresa que vive dos seus anunciantes, né, dos seus espaços comerciais, isso é muito razoável, é natural e completamente compreensível, mas os anunciantes, eles não querem falar nada que seja contra a classe C, D e E. Quando eu não sei se os valores, ou mesmo a compreensão que a classe C, D e E tenha das coisas, seja a mais interessante para o conjunto da sociedade. Muito embora seja a maioria. Até pelas limitações que essas pessoas tiveram de acesso à informação e à cultura, eu acho que elas têm valores, né, às vezes, bastante rústicos, digamos assim. E ao não querer me contrapor, quer dizer, não querer chamar essas pessoas para conversar e para tentar evoluir com elas, porque eu não posso ir contra as forças do mercado, eu me sinto, de certa forma, tolhido daquilo que eu faço, naquilo que eu produzo. Existe isso. Assim como existe também o poder, né, o poder seja a plutocracia ou mesmo o poder público do Estado, que criam também formas, né, e legislação específica que dificultam também o nosso trabalho de humorista, de criticar a sociedade, né, de fazer críticas ao político, né, porque não se toca em determinados temas, porque não se pode falar sobre isso e sobre aquilo. E isso é uma forma também velada de censura. E isso ocorre. Eu não estou dizendo, olha, isso é um problema. É um problema que só a gente conjunto vai conseguir resolver. Se eu não tenho a menor ideia de como a gente vai conseguir resolver isso. Mas eu digo, isso é um problema. Porque, na minha opinião, o papel do artista na sociedade, o meu papel, o que a sociedade espera de mim, é justamente botar o dedo na ferida. É falar daquilo que não pode. É colocar as contradições para as pessoas de uma maneira engraçada, relaxada, bem-humorada, mas é a única forma que tem de eu ajudar a humanidade a avançar um pouco, andar um pouco. E hoje, apesar de todos esses avanços que a gente tem de mídias digitais, essa facilidade toda, eu não consigo ver uma solução clara para esse tipo de problema. Eu não sei se vocês me entenderam, mas, enfim, essa minha perplexidade que eu deixo aqui, é com essa perplexidade que eu encerro aqui minha intervenção, aguardando perguntas inteligentes. Inclusive, eu tenho, Marcelo, por hábito, quando eu faço palestra, que a cada mulher que fizer pergunta inteligente, mas tem que ser inteligente, eu pago $100, cash ao vivo, mas tem que ser inteligente. Dentro das perguntas, como eu também estou nessa lista de pessoas que vão perguntar, eu espero que eu faça perguntas inteligentes e eu não caia... Mas você é mulher, cara? Você não é mulher, Hélio, pô. Se eu fosse pagar para homem, pergunta inteligente, estava pobre. Mulher só. É com vocês, meninas, então, que o negócio está pegando. Marcelo, você falou... Os dois olharam. Você falou que você depende de um certo discurso, que é uma crítica, que é um discurso de minorias mesmo, de fazer críticas complicadas, etc. Mas você também mencionou a questão de discursos que são considerados inadequados, como, por exemplo, discursos nazistas, ou que incitem o ódio, etc. E não ficou claro para mim se você, com isso, está sugerindo algum tipo de restrição a discursos em geral.
de bandeira nenhuma. Eu sou pela primeira emenda da Constituição Americana, liberdade total de manifestação e expressão. Eu acho que você tem que ter o Estado ter as instâncias corretas para você defender a sociedade desse tipo, digamos assim, dessas minorias esdrúxulas. Eu mesmo me considero, não como nazista nem nada, mas eu sofri bullying na minha infância. Eu sofri bullying. E por isso eu sou um cara muito revoltado. Por isso eu trouxe essa pistola 765, que eu vou descarregar. É brincadeira, pessoal, não trouxe arma. E você, Tais, o que você acha? Eu só, antes de eu falar, eu só quero avisar as mulheres, aos gays e o pessoal da classe CDE, que no final da palestra eu vou dar o endereço físico e o hotel que ele está aqui em Porto Alegre, para vocês pegarem ele. Tá? Olha! Já que ele não está no Twitter, você vai lá e pega ele ao vivo. Pode pegar. Pode pegar. É um provocador. Mas, olha, o Madureira trouxe coisas aí que eu acho fundamentais. Assim, quando a gente fala de restrição de liberdade, tem um assunto que eu estou bastante preocupado, que a gente tocou aqui de relance, que é, por exemplo, a restrição da publicidade que a gente está vendo hoje em vários veículos, né? Eu não sei se isso é uma coisa que chega ao público todo, mas existem, através dos próprios veículos reguladores, que a gente deve aplaudir, que a gente deve participar, vários veículos, eu não vou ficar citando alguns, ou agências, que ajudaram a regular a publicidade, que ajudaram a gente não ser alvo das empresas de tabaco, enfim, houve uma série de coisas, mas hoje há uma espécie de uma censura, que, aliás, eu já me manifestei publicamente a favor da Souza Cruz, inclusive, que é um impedimento da publicação de uma informação comercial. Eu acho que isso é uma coisa bastante preocupante, entendeu? Aliás, eu estou muito feliz de ver que a Souza Cruz é um dos apoiadores desse encontro, porque a gente não pode aceitar que, em detrimento de uma discussão de saúde, que, aliás, eu falo dessa empresa porque eu tenho feito palestras por aí, e muitas vezes até são apoiadas pela Souza Cruz, em detrimento disso, você vai restringir a liberdade de publicidade. Eu vou dar um outro exemplo que eu estou muito próximo, que é a publicidade infantil, né, em veículos infantis. Lá no Cartoon, eu participo de reuniões onde a pressão na criação dos anúncios é tamanha e, às vezes, tão boba, assim, tão ridícula, que não acredito que isso seja algo que proteja a integridade das crianças, onde, evidentemente, eu sou totalmente favorável. A gente tem que cuidar das crianças, elas não podem ser alvo, enfim, de um consumo desenfreado, etc. e tal. Mas, para vocês terem uma ideia, hoje, no Brasil, é proibido usar verbos no imperativo na publicidade infantil. O que eu acho, no mínimo, impreciso. Eu acho uma coisa um pouco tosca, já que o imperativo, geralmente, é para enfiar alguma coisa goela abaixo da criança, né? Consuma isso, coma isso, não sei o quê. Quer dizer, não é assim, com a penada, como muitas vezes a gente quer fazer no Brasil, que a gente vai aperfeiçoar a nossa democracia. É isso aí, Marcelo. Eu acho que existe um excesso de regulamentação. Tem um negócio. Hoje você, não sei se vocês repararam, hoje você não pode ir na farmácia e pegar uma aspirina. Você tem que pedir ao caixeiro. O Estado trata o cidadão como débil mental, como imbecil. Outro dia, faz tempo, eu quis levar minha filha, tinha menos de 10 anos, para ver 2001, Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick, e não pude. Eu posso pagar impostos, eu posso escolher a escola dela, eu posso educá-la e tudo, mas eu não posso levar ela para ver um filme que eu considero adequado para ela. E isso e eu acho que, de certa forma, a nossa sociedade pede muito isso. As pessoas querem ser meio que tuteladas pelo Estado.
Elas querem um Estado pai que fique passando a mão na sua cabeça, né, que de preferência arruma um empreguinho público, e que diga, não, isso você não pode. Tudo tem que ser regulamentado. Tudo tem que ser... Olha, as pesquisas dizem que o cigarro provoca câncer. Isso é uma informação que todo mundo tem acesso. Agora, cabe aos cidadãos escolher se vai fumar ou não. Eu acho que é isso. E até mesmo, viu? A gente no CQC sofre uma patrulha. Um dia desse a gente fez um documento no CQC e criticamos, né, pessoas que dirigem embriagados, evidentemente, que o Brasil é uma tragédia, claro, de morte. Aliás, foi logo depois do Carnaval que a gente voltou, a gente falou disso. A gente recebeu uma enxurrada de cobranças, e aí, gente, é o público mesmo, é um público que gosta de ser tutelado, que está acostumado com isso, que falou assim, como vocês são patrocinados pela escola e vão criticar quem dirige embriagado? Olha a confusão. Não tem nada a ver. Olha a confusão mental, né? Você tem que ter, né, a liberdade de escolher a cerveja que você quer beber e você tem que ser penalizado se você beber e dirigir. São duas coisas absolutamente diferentes. Não, eu acho muito engraçado só quando tem anúncio de uma notícia de um acidente, né? Não, o cara veio a 180 km por hora ali pela avenida principal, atropelou 20, matou 40. Foi uma fatalidade. Isso não é fatalidade, pô. Um cara encher a cara, pegar o carro a 180 km para ele, vai. Isso não é fatalidade. Agora, tem uma questão, né? Quer dizer, ninguém comete um crime antes de cometê-lo. O fato só de você ter bebido, pegado a direção do carro, não necessariamente quer dizer que você cometeu um crime por si só. Você está dizendo que tem um pouco mais de chance de haver um crime, um dano, pelo qual você tem que responder, né? Muitas vezes você pode não dormir à noite e ser muito pior do que você ter bebido uma garrafa de cerveja. Claro. E não tem como, se tivesse um aparelho que o governo pudesse ler sua mente e colocar os fios na tua cabeça para saber se você dormiu bem, se você está... Eles inventariam esse aparelho. Então, o que vocês acham? Eu acho isso. Eu acho que a gente tem um Estado que adora tutelar o cidadão e o que pior é uma sociedade que adora ser tutelada. E essa discussão tem que ser colocada. E como você falou muito bem, olha, vocês estão misturando os canais. Não é por aí, não. Eu vejo esse exemplo, por exemplo, agora nessa chacina horrorosa, essa tragédia que teve no Rio de Janeiro, enfim. Aí, a confusão que a própria imprensa está fazendo com relação a esse assunto, para mim, primeiro, só provoca, histeria nas pessoas. Ela incentiva o ódio, porque, é evidente, trata-se de uma pessoa doente, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, as pessoas ficam fazendo especulações, não, é um muçulmano, daqui a pouco, não, como pode dizer que é um muçulmano, depois, não, é um judeu, não, é um banqueiro, né? Não, ele sofreu bullying. Não existe explicação para isso. Né? Não existe, as pessoas gostam da simplificação. Foi isso, por isso, e aconteceu. Então, a própria imprensa tem muita culpa nessa questão, na cobertura que acabou dando para essa, que é uma tragédia. Agora, o que me espanta mais é o governador do meu estado falou, não, esse animal, esse indivíduo é um animal. Então, vamos o quê? Vou esquartejar ele, essa é a ideia? Até porque animal são os do CQC, a gente tem esse prerrogativa, né? Ele usou uma palavra que não é dele. Pois é, você deveria processar. Eu vou processar. Deixa eu voltar para a questão do espoleto, o exemplo do espoleto, que eu achei muito interessante, porque a primeira reação do dono do espoleto, o carioca malandro, esperto, era usar o governo, né, ou a justiça, para punir terceiros que estavam falando alguma coisa que ele não gostava. E, por sua causa, ele conseguiu reverter esse pensamento e viu que, na verdade, talvez ele tenha visto que essa violência usando terceiros não seja realmente adequada, ou viu o benefício de entrar e participar de uma forma não violenta, né? O meu pai dizia que o Brasil é uma ilha de iniciativa cercada de governo por todos os lados, né? Então é isso mesmo, o pessoal quer usar o governo para calar ou punir a outra pessoa que discorda de você ou que possa estar te atrapalhando até no teu negócio. Como é que vocês veem isso? Começa aí com isso. Olha, eu acho que é até bom dar um outro exemplo, porque quando eu vejo Madureira ainda se recusando a ter um Twitter, a ter um Facebook, etc. e tal... Não me recuso, não, eu tenho. Mas uso com moderação.
Então, eu vou revelar no final da palestra para vocês fazerem um bullying virtual nele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode esquecer uma coisa. Eu gosto de dar o exemplo do empresário do espoleto, porque eu percebo por aí muitos empresários, não só empresários, mas empresas, extremamente com medo deste mundo que está aí. E acho, gente, que, primeiro, não é opcional. É como dizem os mano lá do rap, perdeu o Playboy. A gente já está nesse mundo. Então, não é opcional uma empresa cuidar da sua imagem nas redes digitais. Ela já está nas redes digitais, mesmo se ela não tiver Twitter, Facebook, se ela não tiver nada. Aliás, principalmente se ela não tiver. Então, o jogo que foi entendido pelo empresário do espoleto, eu acho extremamente esclarecedor de uma postura que eu acredito que é inteligente para o empresário, que pode ser para o pai também, que pode ser para o comunicador. Agora, não podemos nos esquecer que nas redes valem as leis. Isso é uma outra coisa que muita gente que usa as redes desconhece. Quer dizer, tem muita gente que entra anônimo no Twitter e sai fazendo um estrago na reputação de uma empresa ou de uma pessoa indevidamente. O cara vai ser punido do mesmo jeito que ele é punido no tal mundo virtual, real. Deveria, porque... Entendeu? Ele é punido. Ele pode ser rastreado. Não, eu sei punido. que ele pode, mas a questão é, ele deveria ser punido, quer dizer, a reputação é uma coisa que você não é dono da sua reputação, Thais. A reputação sua está na mente de todos nós que estamos aqui. Quer dizer, você ser punido por isso me parece um contrassenso. Não, eu sei que a lei prevê isso. Mas... eu estou dizendo o seguinte, se você inventar uma mentira sobre uma empresa ou sobre alguém e fazer uma falsa acusação, você vai ser punido, você está causando um dano a uma empresa, a uma pessoa, e você vai ser punido da mesma maneira como você é punido, sei lá, se você agredir ou ter algum dano numa empresa no mundo real, você entendeu? Isso acontece frequentemente. Mas tem um custo também, claro. Tem um custo, não é qualquer um que pode fazer esse tipo de rastreamento. Olha, isso é cada vez mais simples de fazer, né? Hoje você teve uma operação agora de pedofilia que pegou 800 caras no Brasil inteiro. Quer dizer, isso é cada vez mais simples de fazer. Então, a tecnologia ela avança para os dois lados. Ela avança para quem comete o delito e também para quem pune o delito. Você entendeu? Eu tive uma experiência muito desagradável no Twitter de um cara que criou, não um fake, vamos dizer, uma paródia do meu nome, mas um nome falso. Ele conseguiu enganar o pessoal de uma maneira muito simples. Ele pegou meu nome, ao invés do L, Marcelo Taz, que é o meu nome no Twitter, tudo junto. O L, ele botou um I maiúsculo. Então, ficou Marcelo, para quem estava lendo, ficou Marcelo Taz. O cara começou a distribuir televisão, começou a distribuir um monte de coisa, entendeu? E falando no meu nome, quer dizer... Mas será que a gente precisa do governo para isso? Será que a Não, gente já não governo, resolve essa é lei. questão? Não, isso é lei. Não, lei é do governo. Mas peraí, isso é direito, né? O que a gente acha é o Isso é seguinte, direito. eu A pelo gente menos não é o seguinte, a sociedade criou, ninguém é contra o aparelho de Estado. O aparelho de Estado ele serve para fazer arbitragem dentro da sociedade, principalmente o judiciário. Né? Eu não sou contra, pelo contrário, eu acho importantíssima a existência do judiciário, eu acho do executivo, do legislativo, só acho que ele tem que ser eficiente, tem que ser adequado e servir à sociedade, não o contrário. Mas isso aí... Perfeito. Mas se a gente fosse E usar... olha só para eu fazer um ponto aí no que você comenta, a gente não pode confundir governo com Estado. Isso. Tá certo? Aqui no Brasil a gente confunde isso o tempo inteiro. Governo. A gente fica falando mal da Dilma, assim, como se ela fosse... Mas o pior, quem começa é o próprio governo se confundindo com o Estado. Começa pelo próprio governo se confundindo com o Estado. Mas não vamos nós fazer isso. Quer dizer, não. Aliás, eu gostaria de dizer que eu estou extremamente aliviado pela presidente Dilma ser uma pessoa discreta, ser uma pessoa que está depois... Eu estou com a sensação que tiraram o cabrito da sala. Depois de um cara que falava, resolvia tudo no gogó, a gente tem uma pessoa discreta, extremamente respeitável, que está indo aos poucos, você entendeu?
Mas aí eu faço minhas as palavras do Agamenon Mendes Pedreira, lá do meu alter ego, que assim como o Lula era um cara que padecia de diarreia verbal, né, bostejava ad libido. O Marcelo, vocês estão percebendo que o Marcelo é um homem sutil, né? Eu sou sutil. Ele usa palavras de duplo sentido. Exato, às vezes triplo sentido, de fora para dentro. Mas eu dizia, o Lula era um cara que padece de diarreia verbal. Já a Dilma, nesses 100 dias de governo, analisando bem, é o contrário, um problema de constipação. Em 100 dias ela não fez merda nenhuma. Há que se mandar um laxante poderoso ao Palácio da Alvorada. Isso, você está sendo injusto, isso se resolve com Activia. Olha, eu acho... Não, É mais fácil. eu acho que você está seduzido pela Dilma. Estou. Eu acho que você deve estar comendo a Dilma. E isso é um assunto de Estado. Um país que é presidido por uma mulher tem que ter alguém que coma ela, senão sei lá o que essa mulher vai fazer, rapaz. Olha, você respeite a nossa presidente. Não, eu não mexo com mulher de amigo meu, não. Tô no respeito. Eu só vou dizer uma coisa aqui. É dos carecas que elas gostam mais. Eu só vou revelar uma coisa aqui do fundo do coração. Eu não ia fazer isso, mas só para vocês que estão aqui e para vocês que estão na internet. Eu confesso que eu vi a Dilma com aquele menino, o Bono, e fiquei com ciúminho. Mas, Marcelo, afinal, o povo quer saber. Houve ou não houve penetração? Vamos continuar o assunto que importa aqui desse Não, debate. você está se diversando. O povo quer saber. Eu vou revelar no próximo bloco. Pronto. E a gente vai falar do Bono também depois, quero saber... Opa! Calma aí, Marcelo. Mas primeiro eu quero te fazer uma... Você falou sobre esquerda e direita, que não existe mais, que não há bons e maus, né? Mas a gente tem, parece que, dois tipos de cidadãos no Brasil. Tem aquele que, se a gente pega uma nota que está na nossa carteira, tira uma cópia na Xerox e tenta passar por aí, a gente vai preso por falsificação. Mas se eles fizerem lá em Brasília, isso aí é política monetária, né? Se a gente pega a propriedade de alguém aqui, toma de alguém, isso aí é um roubo, né? Mas se a gente fizer isso com o uniforme do governo de Brasília, isso aí é política redistributiva, né? E se você escraviza alguém, pega um ano, manda botar um uniforme e trabalhar para você, isso aí é um escravo teu, né? Mas no Brasil ainda tem alistamento militar obrigatório. Então... Afinal, temos bons e maus? Isso aí faz sentido ou não faz sentido? Pergunta complexa, hein? Eu não sou eu sou burro, cara, não sei responder tudo. Eu vou retornar ao que o Marcelo Tasso falou, que é importante, a gente não pode confundir governo com Estado. E eu acho que uma sociedade ela é dinâmica, ela faz parte de um processo. E eu acho que uma das coisas mais importantes para a evolução de uma sociedade é o contínuo debate dos seus usos, das suas práticas. E, para isso, existe o poder legislativo. Agora, eu fiz até uma matéria que saiu na Playboy dessa semana. Não, sério. Na Câmara com Madureira. E o que eu achei lamentável é constatar, mais uma vez, a baixa qualidade do Congresso Nacional. Esse é que é o problema. É aquela velha história. Aqueles que não se interessam pela política estão condenados a serem governados por aqueles que se interessam. Mas, Marcelo, você tinha falado sobre o judiciário, que deve ser eficiente, deve ser rápido, deve ser... Enquanto a gente acha o mercado, graças a Deus, inventou a tal da arbitragem. E se você pudesse, você não usaria a Justiça Federal. E o mercado pode resolver essa situação também. Eu acho o seguinte, a gente só vai ter uma democracia de verdade quando a gente tiver um judiciário digno do nome. Infelizmente, no Brasil, um juiz federal, né, que vendia habeas corpus para traficante, ele, a mulher e tal, ele foi
réu confesso, foi condenado. Condenado ao quê? A receber uma pensão vitalícia. Foi aposentado e recebe uma pensão vitalícia de R$30 mil. Nós pagamos. Esse cara tinha que estar do lado do Fernandinho Beiramar. Aliás, nem sei do lado que ele podia passar péssimos exemplos para o Fernandinho Beiramar. Mas esse é o judiciário que nós temos. A revista Piauí publicou, no passado, 2 matérias em sequência sobre o Supremo Tribunal Federal, que eu recomendo a leitura, para você ter uma ideia do que é o nosso excelso sodalício. Então, para haver democracia, é fundamental que exija um judiciário que se dê o respeito, em que você não compre uma sentença, em que no Brasil você faz o que você quiser, desde que você tenha bons advogados, como o nosso amigo Paulo Maluf tem. Eu posso chegar aqui e dar um tiro ali no Felipe Quintana, eu tenho bons advogados, vai sair no jornal, não vai acontecer nada. Não vou dar, hein, Felipe? Deixa eu voltar para o assunto aqui do nosso tema. Aqui. Fala do Bonovox. Ontem o Paulo Castro do Terra deu um exemplo que é o seguinte, que a gente tem a nossa incompetência governamental nos aeroportos, todo mundo sabe, os gringos devem estar horrorizados que estão aqui, e ele disse o seguinte, que no Brasil inteiro tem 80 e poucos fingers no Brasil, aquele negócio que entra no avião, e que num só aeroporto em Xangai tem o mesmo número de fingers. E eu acho que talvez ele tenha exagerado um pouco isso, porque eu acho que o governo brasileiro, até que ele já dá para a população brasileira 190 milhões de fingers, na verdade. Como é que você vê o papel do governo nas estatais e no que a gente tem por aí, a falta de infraestrutura, etc.? Olha, eu acredito que tem um problema de marketing, talvez seja isso, o cara que escolheu aquela sigla, aquela maldita sigla PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Eu não acredito em nenhum crescimento que seja acelerado. Vocês conhecem algum tipo de crescimento com qualidade acelerado? Quer dizer, o crescimento que a gente vê na sociedade é um crescimento através de trabalho, de competição, de uma luta árdua, de empresas que pagam impostos. Que meritocracia. É a meritocracia, o cara vai, pesquisa, disputa, o concorrente dele melhora daqui, ele vai dali. De repente vem uma fórmula mágica, quem está no PAC está dentro do Brasil, do BRIC, e quem não está, que se dane. Você entendeu? Eu acho essa mentalidade muito perversa mesmo. Eu sempre achei, desde o início dos 8 anos... Tá, se você permite, eu acho que a gente tem 2 Brasis. Um Brasil que é extremamente avançado, extremamente dinâmico, extremamente competitivo, e outro Brasil que é o contrário, extremamente atrasado. Extremamente atrasado. Como é que você vê? Eu não consigo entender um país querer avançar em suas instituições, tendo o José Sarney como presidente do Senado. É um bom símbolo disso. As reformas estruturais que precisam ser feitas. Você quer ver um exemplo muito claro? Assim, eu estou falando, e vejam bem, eu não sou contra a gente começar a produzir mais, a ter mais consumo, nada disso. Agora, de que adianta? E eu tive recentemente conversando com integrantes especificamente da indústria automotiva do Brasil, que estão muito felizes. O crescimento nesses últimos anos foi espantoso, e este ano e o próximo também devem ser e tal. De que adianta a gente ter esse crescimento com carros trafegando nas estradas que a gente tem nesse país, que são uma vergonha, quer dizer... Não existem. Não existem, praticamente inexistem. Ou você chegar de carro em qualquer aeroporto do Brasil e não ter onde estacionar. Hoje, de novo, eu constatei isso aqui em Porto Alegre, em São Paulo nem se fala, é uma vergonha. Aí você fica imaginando o seguinte, será que se tivesse uma concorrência de empresas para cuidar, não vou falar da Infraero, porque aí é querer demais, tá? Mas do estacionamento dos aeroportos, vocês não acham que essa situação já tinha mudado? Num Com clique, certeza. você entendeu? Ou seja, está muito na cara, Thais, tem uma pergunta aqui do Frederico. Ele pergunta, como foi para você o episódio de mostrar a sua filha gay no CQC? Toda essa questão do Bolsonaro, você puder descrever um pouquinho para quem não acompanhou? Então, olha, foi um momento extremamente especial, muito difícil para quem não acompanhou.
o nosso queridíssimo, ilustre deputado Bolsonaro deu uma declaração extremamente infeliz no programa, respondendo uma pergunta da Preta Gil. Ele usou de uma argumentação, na minha avaliação, nitidamente racista, e depois tentou fugir do racismo sendo homofóbico, né? Que ele achou um crime menor, né? Uma coisa um pouquinho mais de macho como Madureira, assim, um homem, né, que dá uns chutes no... Mas aí o que acontece? Só que, obviamente, eu estou brincando com o Madureira, que o Bolsonaro é um personagem que acredita, né, no demônio interior. Não, né? ele acredita no que fala plenamente. E mais, o que eu achei espantoso, teve aquela manifestação no MASP. Exato. Num templo do modernismo brasileiro. Não, mas aí a gente vai chegar num ponto que eu acho que é muito legal aqui, que tem tudo a ver com essa conversa, que é assim, quando o Bolsonaro se manifesta de uma forma racista e justifica que era só homofobia, e ele proferiu uma frase, que foi o que me levou a falar da minha filha, que foi o seguinte: é impossível um pai ser feliz com um filho gay. E, poxa, eu apresento o CQC. Eu falei, como é que eu vou ouvir essa frase, sendo que eu tenho uma filha que é homossexual? Eu já tinha falado nisso numa entrevista, numa revista. Como é que eu vou falar disso? Como é que eu vou continuar o programa? Aí conversamos lá com os meus amigos primeiro, depois conversei com a minha filha, que estuda Direito. Ela está trabalhando na OEA, em Washington, tá? Uma menina que trabalha, inclusive, com direitos humanos, liberdade de expressão. Aliás, é o meu investimento, é a minha advogada, é o meu investimento para o futuro, para eu me defender destes larápios que nos acusam. Mas, enfim, conversei com ela, conversei com a mãe dela, a minha primeira mulher, e, enfim, não, vamos falar disso? É hora de falar disso? É hora de falar disso. Aí eu simplesmente, em rede nacional, ao vivo, fiz uma declaração muito sucinta. Esta é a minha filha, ela estuda Direito, ela se chama Luísa, ela é gay e eu tenho muito orgulho de ser o pai dela. Ponto final. E olha, eu vou dizer uma coisa, isso me deu assim, uma alegria especial de perceber a quantidade de pais que me escreveram, de filhos que me escreveram, me emocionaram muito, falando, puxa, como eu gostaria que meu pai te fizesse isso, entendeu? E vi que isso é um drama extremamente comum no país, então, em várias classes. Veja qual é o papel do artista, né? Você tocou num ponto nodal da nossa sociedade. Você pegou num ponto em que realmente a nossa sociedade era extremamente hipócrita e conservadora e fez esse... Eu acho que a contribuição que você deu nesse momento, como artista, não um homem público, foi assim, tudo o que você tem que fazer. É tudo, eu admiro extremamente essa sua... É o que nós artistas temos que fazer, empurrar a sociedade para frente, empurrar a sociedade para a compreensão das diferenças, das naturezas, das individualidades. Eu acho que você foi... ser pai já é do caralho, realmente uma das melhores coisas da vida, mas você foi mais que isso, você foi, digamos assim, um pai para toda uma sociedade, não no sentido lulista, por Obrigado, favor. Vocês concordam, pessoal? Não! Não, olha... Não, eu acho que isso também não exclui... A coisa que isso é que é o grande, é interessante, é o jocoso. Toda vez que eu venho no Rio Grande do Sul, todo gaúcho é viado. A piada não é o gaúcho é viado ou não. A piada é os gaúchos ficarem irritados com essa questão. Essa que é a piada. Mas é horrível você ter que explicar a piada. Mas olha, e aí é que eu acho que a gente chega no assunto desse encontro. E eu aprendi isso com a minha filha, né? Eu tenho que dar esse crédito a ela. Ela me disse uma coisa, ela ficou muito tranquila com essa situação. E depois, inclusive, ela deu uma entrevista para o Estado de São Paulo, falando assim, quem ficou nervoso foi o meu pai na hora de decidir. Eu estava muito tranquilo, e é verdade. E ela me ensinou uma coisa, que no Brasil, uma coisa que você falou aqui, que no Brasil a gente precisa aprender a não ter medo do confronto de ideias, que não tem mal nenhum em
com gente que pensa diferente da gente. Aliás, é extremamente saudável, seja no meio empresarial, seja no meio, enfim, da escola. Marcelo, é darwiniano isso. É ótimo a gente poder conviver. Isso, para mim, é um alto grau de civilidade, a gente poder sentar lado a lado de pessoas que a gente confronta ideias. Aliás, para mim, esse se chama Fórum da Liberdade, não é à toa. Aqui é um confronto de ideias. Muito bem. E como a gente se livra da ditadura do politicamente correto? Quer dizer, Nossa, essa questão, gente, ó, vocês podem anotar, talvez essa seja a praga mais complicada que a gente convive hoje, que é assim, talvez aí a gente vai introduzir o nome de Bonovox. Opa! Porque aí a gente tem hoje uma obrigatoriedade de ser bonzinho, de ser limpinho, de não ter rugas, de ser magro, de ser bonito, Ser feliz. de ser feliz, de ser correto, de estar tudo certo, que é absolutamente contrário à natureza humana. E aí eu estou falando do seguinte, do fato de você obrigar a realidade a ser enfeitada, de ser perfeita, entendeu? Isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode nos levar à conclusão de que resolver o problema da desigualdade social, por exemplo, é blindar o automóvel, é viver em condomínio. Não é assim que a gente resolve a desigualdade social, não é assim que a gente faz esse país ficar próspero. A gente tem que enfrentar o mundo como ele é, a gente tem que saber que a violência tem várias razões, que você não resolve tudo numa canetada, e que a gente, que somos humanos, como diria o bigodudo alemão, humanos, demasiado humanos. Quer dizer, a gente tem falhas e o politicamente correto nos obriga a ser bonzinho. Por isso que me irrita muito ver um cara como o nosso, o querido amigo do Madureira, o Bonovox, que chega no Brasil, ele dá um search, vê quais são os fatos mais terríveis e sai fazendo discurso como se soubesse mais do que qualquer pessoa sobre o negócio do Rio de Janeiro, sobre a pobreza, sobre a Amazônia, sobre não sei o quê, e depois vai lá e deposita tudo que ele ganhou aqui no Brasil num banco na Holanda, onde ele não paga imposto. Isso aí. Não, isso, essa enorme hipocrisia que a gente vive. E eu até digo, na nossa seara do humor, que a gente lida todo dia com esse problema do politicamente correto, porque eu acho que uma das formas melhores que tem de se enfrentar essas questões, de enfrentar a nossa realidade, é o humor. A gente ri de si mesmo, ri de uma situação complicada, nos facilita a enfrentá-la, nos facilita até resolver. E eu acho que isso, que essa ideologia do politicamente correto, no fundo, você fica fingindo que está vendo, mas não está vendo porcaria nenhuma. Eu acho que é complicado esse negócio. tem uma pergunta para vocês aqui, do Einstein, que é do grupo de estudos da Escola Austríaca. Muitas vezes se prega a regulamentação da TV, para pôr conteúdo educativo e apoio à cultura brasileira goela abaixo, enquanto que o consumidor médio, quando tem liberdade, procura vídeos de gatinhos no YouTube e do Justin Bieber, como foi falado aqui no fórum, né? Como o cidadão pode estimular o conhecimento e a cultura, sem ser através de leis, mas através de ações voluntárias da sociedade? Olha, sobre a televisão, eu acho que é importante, eu acho que, assim, primeira coisa, assim, é muito importante a gente entender que o mundo que a gente está vivendo, finalmente, como o Madureira já tocou nisso, não é dividido entre bonzinhos e mauzinhos, entre direita e esquerda, e nem entre Estado ou privado. Quer dizer, não é assim. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais sofisticado para entender esse mundo. Então, por exemplo, televisão, eu acredito que, sim, é uma concessão pública, ela deve ser regulada, sim, ela tem uma função social, sim, ela não pode ser, aliás, como criminosamente a gente tem assistido, um leilão de benesses políticas. Você vê que o Brasil é o país onde os primeiros caras que desobedecem à lei são os caras que fazem as leis. Então, o Congresso Nacional é onde estão a maioria dos donos de emissoras de televisão e rádio, principalmente no Nordeste.
que é totalmente contra a lei. Está escrito lá, nenhum representante do povo pode ter rádio ou televisão, que são concessões públicas. Agora, a gente quer que a televisão não tenha regulação? Eu acho que não. Eu acredito que tem algo no Brasil que é muito importante, que tem só uma pequena semente ainda que está nascendo, que é, por exemplo, a TV pública. TV pública brasileira, que começou com a TV Cultura de São Paulo, que, aliás, foi de onde surgiu o Rá-Tim-Bum, essa coisa toda, de repente entrou numa enrascada, e hoje nós temos uma iniciativa de uma TV, aí sim, uma TV do governo, que só fala bem do governo, que tem programa do governo, e tem TV do Senado, tem TV da Justiça, tem TV da Câmara, tem TV da Câmara dos Vereadores, tem televisão de todos os poderes, e não tem nenhuma TV pública, uma única TV que tenha como parâmetro uma BBC, que tenha a PBS americana e tal. Então, para mim, televisão é um assunto muito sério. Assim. Hoje, a gente tem no Brasil uma demanda, por exemplo, de programação infantil, e eu falo isso porque assim, eu sou uma espécie de um logotipo. Eu vou abastecer o carro, por exemplo, não tem uma vez que eu não vá abastecer o automóvel que o garoto que me atende, ou a garota, que geralmente tem 20, 25 anos, chega para mim e fala, nossa, eu era aluno do professor Tiburcio, tal, não sei o quê. Hoje eu tenho filhos, eu não tenho onde botar eles para assistir televisão, porque a TV aberta brasileira é um lixo, trata as crianças como lixo. Mas, Tais, quem não tem quem TV vai a escolher, cabo... se você acha que deve ter esse controle, etc., quem vai ser o cara que vai escolher esse controle? Ué, você vai escolher? Nós? Você? Não, a sociedade... Não é, a sociedade não decide, tem sempre alguém que decide. Né? Não. Se você deixar na mão do terceiro, é o sujeito Não, que vai decidir. veja bem. A sociedade tem que ter regulação disso. É um papel nosso, vamos discutir. Por que não autorregulação? Porque não funciona. Está aí a autorregulação, só tem lixo, tem pastores, tem horários comprados, tem 5ª categoria de programas no ar. É um lixo, gente, sinto muito, eu estou falando, eu faço TV aberta no Brasil e tenho vergonha de ver a TV aberta brasileira hoje. Eu acho que a nossa televisão aberta já foi muito melhor. Ela já foi muito melhor, essa é a verdade. Eu acho, aí que eu falo daquela minha tese, eu acho que é um equívoco, quando eu falei dessa pressão que você sofre do mercado, no sentido de não cativar. Quando eu estou falando das classes C, D e E, eu estou fazendo uma constatação só. São pessoas que, infelizmente, não tiveram acesso ao que nós tivemos. Nós somos pessoas privilegiadas da sociedade brasileira. Então, por força, por pressão do próprio mercado, dos anunciantes, você teve realmente uma queda na qualidade do conteúdo da televisão aberta, na medida em que esses anunciantes, e por força de consequência as emissoras, não querem entrar em confronto com a classe C, D e E. Essa é a verdade. E veja bem, mas me parece que isso falo... é uma visão elitista, Tais. Porque você está dizendo o seguinte, que eles não sabem o que assistem, eles são... Quem? Esses que assistem esses programas não, que você acha... Isso. Eu não disse você isso. está dizendo... Não, Hélio, é que você... É isso que é o equívoco. Eu acho que se você oferecesse coisas melhores, o público ia gostar. Então eles ganhariam mais dinheiro. Um exemplo que eu sempre uso lá na TV Globo, um dos maiores recordes de audiência foi quando passou no horário nobre lá o filme da Fernanda Montenegro com o... Não. Central do Brasil. Central do Brasil. Sim. Quando você apresenta coisa de qualidade, isso é que é o equívoco. Você achar que o cara classe C, D e E, ele só gosta de porcaria. Então, vamos passar só porcaria. Eu talvez não tenha... Eu acho que você me entendeu errado. Eu não falei que eles... Eu falei... E não disse que o governo que tem que dizer o que tem que estar na televisão. Eu disse a sociedade. A sociedade é esse fórum Mas aqui. A sociedade regula, sabe como? Com controle remoto, Tais. Não. Isso é papo furado. O nome disso é papo furado. Eu acho, Hélio, que hoje... remoto é papo furado. Você tem que ver direitinho. Você tem que fazer o seguinte, por exemplo... Veja bem. Uma coisa, Marcelo, nós estamos falando de só televisão aberta. Estou falando de TV aberta. Não estou falando de TV a cabo. Estou falando de TV a cabo, estou falando de TV aberta. Vejam bem, eu não estou falando aqui contra nenhuma religião, nem as religiões que alugam espaço na televisão. Eu estou falando que há uma competição desigual
inclusive contra os empresários de TV, de igrejas que não pagam impostos e hoje alugam 3 horas do horário da televisão para ficar mostrando o boleto para o cara pagar no final do mês. Não, e lavar dinheiro. Isso não é programação. E lavar dinheiro, Marcelo. Isso não é programação. Lava-se dinheiro. Tem que ter uma regulação que impeça isso, cara. É isso que eu estou falando. Você está dizendo que ele já comete uma ilegalidade? Claro. Mas essa é uma outra questão. Não. De separada de você decidir Isso qual não é é o uma conteúdo. outra questão. A televisão é um bem público. Se está sendo usado de uma maneira ilegal, a sociedade tem que reagir. E nem, olha, eu gosto de fazer uma coisa. Quem aqui está insatisfeito com a qualidade da TV brasileira, levanta a mão. Quem acha que poderia ser melhor? Muito obrigado. Agora, quem aqui já escreveu uma carta dizendo isso a uma emissora de televisão, levanta a mão. Vocês estão vendo? É isso que eu quero dizer, entendeu? O brasileiro tem que entender que a televisão é dele. Eu acho que isso só É nossa, a televisão brasileira é nossa, é pública. E gente, eu quero dizer para quem não levantou a mão que uma carta, um e-mail bem direcionado, o Madureira sabe disso, bem direcionado a uma emissora de televisão, provoca um estrago muito grande. E isso é regulação de sociedade. Eu não estou falando aqui de um órgão partidário, não. Estou falando da sociedade pressionar para a televisão melhorar a qualidade e criticar o que não está bom, ela mesma, ela fazer isso. Deixa eu trocar o assunto. E você mencionou, Thais, o seguinte, que não tem como apagar o que vai para a internet, né? E eu mencionei aqui que eu tive recentemente na Birmânia, e lá eles bolaram uma forma genial de as coisas basicamente não aparecerem na internet. Você não pode ter e-mail, você não pode... Lá só tem uma intranet, não existe uma internet, é totalmente bloqueado, bloqueiam IPs. Eu tive da Coreia do Norte ano passado. Na Coreia do Norte você leva 3 dias para passar um e-mail. Pois é. E não tem www, não tem o World Wide Web. Não tem. Agora é uma maravilha de sociedade a Coreia do Norte, né? Realmente. Eu quis ficar lá direto. Não sei porque minha mulher não quis, mas eu queria ficar lá, que eu ouvi da boa. Agora, então, lá a líder, agora eu quero entrar no assunto do Bono, porque o Bono citou a Aung San Suu Kyi, que é a líder lá da Birmânia de liberação, né? E como é que vocês veem essa questão de... A gente está caminhando um pouco nessa direção de corresponsabilizar os provedores de internet, tirar conteúdo. Se você se sentir prejudicado, você pode mandar tirar o conteúdo, mesmo sem ordem judicial, tem um projeto de lei, etc. Como é que vocês veem esse fechamento de cerco no Brasil? Eu acho perigosíssimo, né? Isso, para mim, é uma ameaça à liberdade de expressão, à liberdade empresarial, a todas as liberdades. E eu costumo dizer o seguinte, que é impressionante a mentalidade birmanesca de algumas lideranças que se parecem... Eu nasci numa cidade muito pequena do interior de São Paulo, chamada Ituverava, onde tinha um prefeito, que eu vou ilustrar exatamente que eu estou... essa atitude birmanesca com a atitude desse prefeito, como várias cidades do Brasil, vocês sabem, um prefeito quer deixar a sua obra e odeia a obra do cara que veio antes dele. Então, a obra do antecessor tinha sido uma caixa d'água no meio da praça, a famosa caixa d'água no meio da praça. Entrou o prefeito novo, vamos tirar essa caixa d'água. Aí o pessoal, gente, não, mas será? Não, vamos enterrar essa caixa d'água, né? Não vamos tirar, não, vamos enterrar. Aí vem um vereador para o prefeito e fala assim, mas, seu prefeito, se enterrar a caixa d'água, a água não chega na casa das pessoas. Não tem como chegar na casa. Mas como que não tem? A gente só enterra. Pronto, acabou essa caixa d'água feia. Nem enterra. Não chega, não tem jeito de chegar. Por que não chega? Por causa da lei da gravidade. Então, vamos revogar essa lei. Entendeu? Essa é a atitude de quem quer fechar a internet. Não tem como. É revogar a lei da gravidade. Eu acho também, a gente não, o Hélio, essa é a questão, a gente não é obrigado a ter resposta para tudo que pergunta para a gente. Né? Realmente essa questão de tirar do ar, vira tudo uma... Outro dia, quer dizer, faz um tempo atrás, eu resolvi que ia escrever a biografia do Carlos Imperial. Comecei a pesquisar, não sei o quê. Aí, quando eu, conversando com o meu editor,
o risco jurídico que eu corria era tão grande que eu desisti. Eu desisti de escrever o livro, porque o risco jurídico era enorme. Porque se eu citasse o teu nome, Hélio, se eu dedicasse o livro a você, você poderia me processar. Porque eu, Hélio Beltrão, junto com o nome do Carlos Imperial, isso manchou a minha reputação. E você me processaria. No Brasil, ninguém processa ninguém por menos de $1 milhão, né? É o país de $1 milhão. Aí nós ficamos condenados, inclusive, a esquecer a nossa história, a não registrar as coisas. É complicado. Eu não tenho resposta para isso. Nós estamos chegando ao final, vou fazer a última pergunta. Vocês acreditam que CQC, essa democracia digital, vai favorecer a educação e deixaremos o Brasil menos caceta e planeta? Não vamos cair nessa provocação. Não vamos cair nessa provocação. Nós somos programas co-irmãos, temos profundas raízes comuns, trabalhamos em emissoras diferentes e temos programas diferentes. Eu posso até dizer que, realmente, se fosse ter o Caceta e Planeta como ele foi lançado há 18 anos atrás, não teria. Na televisão, concordando com o Tass, hoje na televisão não teria TV pirata. Hoje na televisão não teria Saramandaia. Ué, não estão querendo caçar o Monteiro Lobato? Pois é. Não é isso? Vocês viram que vai ser refeito o sítio do Pica-Pau Amarelo e não vai ter pó de pirlim-pim-pim, gente? Agora, só para concluir o meu raciocínio, Marcelo, só para concluir o meu raciocínio, eu não sei quem fez essa pergunta, mas eu acho que ela não está no lugar certo, porque nós estamos aqui justamente, nós queremos um mundo que tenha CQC, Caceta e Planeta, A Praça é Nossa, Zorra Total e o Cacete A4. E não só CQC, não existe essa exclusão. O nosso mundo, o meu, do Marcelo, do Hélio, da maioria de vocês aqui, é muito maior do que esse. E como a pergunta incluía uma questão de educação, né, eu vejo, como eu mostrei ali em alguns exemplos, né, com grande preocupação, que muitos jovens usam dos programas de humor como veículos de informação. Eu vejo isso com uma grande responsabilidade, fico muito honrado de ver jovens que conferem uma credibilidade a gente, que só está lá para fazer graça e entreter um pouco, deixar a vida menos árdua nesse país tão injusto, mas eu acredito que isso também revela uma oportunidade, entendeu? Para todos nós, para comunicadores, para professores, empresários, de não subestimar a inteligência dessa molecada. A gente está diante de consumidores muito exigentes e, ao contrário do que possa parecer, quer dizer, opa, então agora eu vou me dar mal, eu vou cair num lugar onde eu vou sofrer denúncias, vou ser criticado, etc. e tal. Eu acho que é o contrário, é a hora de receber uma pergunta dessa e também as provocações que vocês nos trouxeram, com alegria, com o peito aberto e saber uma coisa que, aliás, isso é uma coisa que eu adoro constatar sempre que eu participo de um fórum desse. Quanto mais a gente fala de sociedade digital, virtual, etc. e tal, a gente participa de eventos ao vivo, em carne e osso, de qualidade, onde a gente aprende como esse que a gente teve esta tarde aqui em Porto Alegre. Muito obrigado. Com isso, agradecemos novamente a presença dos nossos convidados, Marcelo Tass e Marcelo Madureira, igualmente de todos os senhores, e até o próximo Fórum da Liberdade no ano que vem. Tenham todos uma boa noite. Nosso próximo encontro é no mês de abril de 2012, no 25º Fórum da Liberdade. Obrigada.